Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. O programa ele tem o objetivo de levar a comunicação, a informação de bem-estar e qualidade de vida. E no final de outubro, o Fala Doctor não pode deixar para vocês que estão nos assistindo um cuidado especial, que é a grande campanha do câncer de mama, o Outubro Rosa. Então temos hoje um convidado muito especial, o Dr. Rodrigo Maurer, ginecologista, onde iremos abordar sobre o câncer de mama. Mas antes, a gente vai começar numa abordagem bem conceitual, começando os aspectos falando sobre a mama, as suas funções, entre outros. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter aceitado a vinda até aqui, de ter deixado, por vezes, de estar no teu consultório, um outro trabalho, e de vir dar essa informação preciosa a todos que estão nos assistindo. Douglas, é um prazer estar aqui conversando com o amigo, né? E num assunto realmente assim tão importante, que tem uma data especial, que é o Outubro Rosa, né? Uma data que começou a ser utilizada de forma mundial, lá nos anos 90, começou nos Estados Unidos, com a campanha, né, chamada de Outubro Rosa para conscientização e prevenção, né, e um diagnóstico cada vez muito precoce no câncer de mama, que é algo que realmente faz muita diferença, né? Quanto antes a mulher fazer o diagnóstico, mantendo os seus exames em dia, mais precocemente vai ter realmente o diagnóstico de uma lesão menor, com muitas mais alternativas de tratamento do que algumas lesões mais adiantadas. Bem, falando sobre mama, né? Falando dela, as suas funções, as doenças que podem acontecer também em relação a isso, até chegar à parte do câncer. Exato, né? Bem lembrado, né? A gente fala muito de Outubro Rosa, câncer de mama, mas a gente também tem outras lesões benignas da mama que podem ser acompanhadas e devem ser acompanhadas rotineiramente pelo ginecologista, né? Tá? Uma das causas mais comuns, né, de consultas, justamente pelo temor do câncer de mama, são os nódulos de mama. Isso. Boa parte de nódulos benignos, né, que muitas vezes nem exigem uma punção dos pacientes. Às vezes os pacientes vão com muito medo no consultório, né, assim, vou ter que retirar a mama. Não, às vezes é só realmente fazer um acompanhamento. Alguns casos podem ser realmente biopsiados ou não, né, tá? Para fazer realmente um controle dessas lesões benignas de mama, né, tá? A nossa intenção sempre vai ser realmente excluir os cânceres de mama, né, ou as lesões que são pré-malignas também, que exigem um certo cuidado especial, rotinas de biópsia, acompanhamento, exames, né, de mama, dependendo da cada faixa etária da paciente, né, tá? Uma paciente extremamente jovem, né, com 20 anos, por exemplo, eu não vou pedir uma mamografia para ela, a não ser em algumas situações especiais. Essa paciente vai se beneficiar mais no ultrassom, né? Mas geralmente, e até para a gente já começar a marcar bem, né, a nossa mensagem, o exame realmente muito importante é a mamografia, né, tá? Bom, sempre, e até por rotina mesmo nas pacientes jovens, é bom que se incentive, né, na menina, desde a época que começa a ter o crescimento normal das mamas, para ver se tem um crescimento disforme, para ver se tem um crescimento realmente igual, simétrico, né, ou se tem alguma alteração que possa realmente chamar a atenção e ocasionalmente acabar virando uma consulta, né, um aconselhamento com o ginecologista, com o mastologista, né. Com a evolução da tecnologia, hoje, tem algum tipo de exame ou aparelho que se tem mais nitidez ou algo assim que evoluiu muito para que seu diagnóstico se precise mais ou não? Então, isso depende muito da densidade da mama, né? Tem mulheres que têm a mama mais densa, mulheres mais jovens têm mais tecido glandular, né? Então, muitas vezes essas pacientes vão se beneficiar de um diagnóstico com mamografia associado ao ultrassom, né, tá? E tem um terceiro exame, que é a ressonância de mama. É um exame que ele tem uma sensibilidade
né, realmente muito grande. Algumas alterações realmente vão ser mais visíveis na ressonância. Mas daí tu vai me perguntar, por que não faz ressonância em todo mundo, já que é o melhor exame? É um exame que ele tem realmente uma sensibilidade muito grande e isso acaba sendo um problema também. Porque de repente ele vai gerar um temor e uma necessidade de biópsia numa paciente que não precisa. Sim. Né? O tecido, às vezes dependendo da fase menstrual que a paciente se encontra, pode simular um nódulo, pode simular alguma outra alteração que realmente não precisa ser biopsiada. Sim. Né? Então, um exame padrão, né, para o controle de mama e diagnóstico precoce é realmente a mamografia. Um exame secundário, ultrassom. Claro, os pacientes reclamam, mas eu preciso fazer aquele exame que acaba apertando, que às vezes acaba incomodando um pouco, né, dando um certo desconforto, né, na parte de mama. Sim. Ele tem realmente algumas características que tem que ter uma certa compressão, esse exame, senão o exame vai acabar sendo mal feito. Sim. Né? E também um exame mal feito vai acabar atrasando um diagnóstico mais preciso. Escondendo, né? Acaba escondendo alguma lesão, se tem pouca compressão, e realmente às vezes o diagnóstico vai acabar sendo atrasado em função disso. Sim. O fator genético. O fator genético, muitas vezes, ele tem uma influência muito grande. Até mesmo porque tem-se pessoas que elas têm uma atitude muito agressiva, até mesmo que sem ter o câncer, querem tirar a mama. Sim. O caso que ficou mundialmente conhecido e acabou chamando muita atenção da mídia foi o caso da atriz americana Angelina Jolie. Isso mesmo. Né, que ela acabou fazendo retirada das duas mamas, ela teve doença numa mama e acabou retirando a outra mama de forma profilática. Né, tá? Isso acabou virando um case na mastologia, né? Ajudou em certos pontos, né, da parte de conscientização, de informação, mas em certos pontos às vezes acabou atrapalhando, que acabou gerando muito medo nas pacientes. Né, tá? Então, a parte de doença de câncer de mama como um fator genético, ela não corresponde até necessariamente com a maior parte das lesões. Né? Isso vai corresponder em torno de 15, 20% de todos os cânceres de mama realmente tem essa origem familiar, genética, racial. Né? Algumas pessoas realmente têm esse risco aumentado. Essas pessoas realmente elas vão merecer um certo rastreio diferenciado da população geral. Às vezes uma paciente jovem que tem uma alteração genética, e existem alguns testes genéticos que podem ser indicados para esses pacientes, realmente vão começar com rastreio antes, ressonância, mamografia, ultrassom, um pouco mais precocemente do que a média, que é em torno de 40 anos. Sim. Né, tá? Mas tem realmente alguns benefícios, né, em evitar uma lesão se a gente já tem esse diagnóstico familiar, pela história, por exames realmente com tecnologia genética, para diferenciar se essa paciente tem ou não a mutação que pode favorecer o câncer de mama. O fator genético e outros tipos de fatores etiológicos também contribuem para o câncer de mama. Sim, né, como a gente estava comentando, né, então eu tenho quase 80% de outros fatores que não o fator genético. Né? Entre eles? Dentre eles entra muito a nossa Rio Grande do Sul, querido, mas a gente tem uns hábitos alimentares que não nos ajudam muito. Olha né? aí. Então a gente tem realmente uma ingesta muito grande de carnes, de gorduras, né, que acabam realmente piorando alguns fatores da paciente que já tem algum risco de acabar realmente gerando algum câncer de mama. Né, tá? A boa parte dos cânceres de mama não tem uma etiologia realmente definida, mas tem alguns fatores que realmente as pessoas podem cuidar e podem realmente tentar evitar. Né, tá? A gente chama isso muito de epigenética, né, que são cuidados que o paciente pode ter em alimentação, atividades físicas, bons hábitos de saúde, né? Aí entra desde até de cuidados orais, né? Saúde bucal, toda essa parte realmente como prevenção geral de câncer, né? Agora puxando um pouco mais para o lado da saúde bucal, né?
a gente estava conversando sobre isso, as grávidas elas têm muita gengivite gravítica, né? E, então a gente sempre tem uma explicação do lado odontológico, mas também tem para o lado médico, né? Então... Exato. As grávidas, né, elas têm realmente uma sensibilidade maior em função das alterações de tecido da gestação, vão provocar realmente às vezes uma sensibilidade maior, às vezes tem edema, né, um acúmulo maior de líquidos, né, em todos os compartimentos do corpo. E se ela já tem uma lesão predisponente, né, oral, realmente ela vai ter algumas complicações. Tanto que agora nos pré-natais, né, se recomenda também, além da consulta com o ginecologista, que essa grávida faça um segmento com o seu dentista, né, ou que procure o dentista justamente para ver fatores que podem prejudicar durante a gravidez. Até porque nessa gravidez, muitas vezes, as grávidas esquecem dos dentistas. E esquece também que tem que fazer uma profilaxia, que tem que ter um cuidado bucal, né? Exato. Porque ela vai estar, depois que ela ganha o bebê, ela vai estar muito próxima do bebê e a boca ela tem que estar sadia. Exato. E mesmo até doenças de gravidez mesmo, né, como pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão durante a gravidez, diabetes gestacional, são doenças que têm muito a ver com inflamação. Sim. Né? Então, qualquer fator de inflamação em qualquer lugar do corpo, principalmente cavidade oral, tem que ser resolvido. Até uma pergunta que muitos assim ficam em dúvida em relação assim, à anestesia em grávida. Ou também não só anestesia, como também o raio-x. Um raio-x, aquele periapical, que é só de um ou dois dentes, né? Isso também é bastante contestado também. Então, nada como ter uma conversa entre os dois profissionais, né, tá? Exato. Isso pode ser combinado entre o dentista e o seu ginecologista, né? Para justamente ver e não ir para fazer um procedimento com medo, sem necessidade. Sim. Né, tá? Então, pode ser feita anestesia durante a gravidez? Sim, pode. Né? Usar alguns tipos de medicamento? Alguns às vezes não podem. Alguns tipos de antibiótico, anti-inflamatórios no geral, geralmente a gente prefere que não se use durante a gravidez. Sim. Né, tá? Mas existem também épocas da gravidez que a gente às vezes prefere, deixa para daqui a pouco, deixa para segundo trimestre, né? Não numa época tanta de formação do embrião, que é a primeira parte da gravidez. Se puder postergar, se puder deixar um pouquinho mais adiante no segundo trimestre, sempre vai ser melhor, né? Certo. Diminuição de riscos. Mas se a paciente está com uma lesão, ou tem alguma inflamação, ou infecção no dente, né? É sempre realmente quanto antes tratar, melhor. Até mesmo porque um fator de infecção, exatamente, pode produzir outras vai ser uma porta outras aberta, consequências, né? Vai ser uma porta aberta para ter uma infecção, de repente, no dente e, por via hematogênica, acabar contaminando o bebê lá na barriga. Na barriga, exatamente. Pessoal, é o seguinte, é isso. É muita informação, passa muito rápido, mas não se preocupe que logo vem o segundo bloco. E nós falaremos de algo em comum, né, uma paciente comum, que essa história vale a pena vocês conferirem. Até daqui a pouco. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Então, voltamos ao nosso segundo bloco
E como nós estávamos conversando a respeito da atitude padrão dos profissionais, a relação dentista e médico, isso é muito importante, até mesmo porque são dois profissionais cuidando do mesmo paciente e cada um sabendo qual é a necessidade que ela precisa. Então, quando uma grávida ela tem alguma urgência para fazer, é necessário que haja essa comunicação para não houver erro, e principalmente para o bebê. E eu, Dr. Rodrigo, a gente tem uma paciente em comum, onde eu estava terminando já o tratamento reabilitador dela, quando foi diagnosticado um câncer de mama. Essa história ela foi até mesmo muito comovente, porque ela se saiu de uma maneira tão bem, tão forte, e que no final, pelo profissional que é o Dr. Rodrigo, com todo o seu lado humano e profissional, em um ano, acho que foi, né, doutor? Foi mais ou menos. Foi mais um ano, assim, ela conseguiu, né, com toda a força que ela tinha, combater o câncer. Foi um caso realmente bem interessante, né? Estava fazendo o tratamento dela, ela acabou me procurando. Finalizando, né? Finalizando, ela bem feliz. Né? E realmente foi algo realmente muito interessante por ter essa interação, né? Odonto com a parte ginecológica, né? Tá? Por que no caso dela realmente a gente chamou atenção para algumas coisas que são importantes? Porque algumas fases do tratamento do câncer de mama, a paciente realmente vai estar exposta a um risco odontológico maior, né, tá? Principalmente quando a paciente vai ter indicação de fazer quimioterapia, né, certo, tá? Isso aí. Então, às vezes, algumas lesões orais, a boca mais seca, alguma candidíase oral... O fator imunidade dela. Pelo fator justamente da imunidade diminuída que a quimioterapia acaba levando a paciente, né? Então, realmente, essa interação é bem interessante para não atrapalhar, né, o tratamento odontológico dela e também para reestabelecer mais rápido até as condições alimentares, de dor dela, né, porque com lesão na boca vai prejudicar a própria alimentação e a própria reabilitação dela, né? Então, quanto antes a gente conseguir realmente resolver essas questões orais, muito melhor para a paciente. Sim. Né? O que eu vejo também nas mulheres, elas são determinadas no momento que elas têm o diagnóstico, mas elas têm uma determinação dentro delas de vencer. Exato. E é algo assim surpreendente, porque a mulher ela tem um espírito assim, né, de guerreira, né, de combater, até mesmo não sei se é porque é ela que pode gerar o filho e daí ela vira numa onça, mas é isso que eu vejo nelas e claro, contigo mais ainda, ela tenta acalmar a família, né, e eu não sei como é que ela procura essa força para ela manter ela mais estável nesse período que ela está tratando, né? E fazer com que ela se controle mais. Me fala a respeito dessa parte emocional de uma paciente com câncer de mama. Então, toda paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama, ela vai passar por diversas gangorras emocionais. Sim. Né, tá? Uma das primeiras coisas realmente que acaba às vezes até atrapalhando o diagnóstico, né, é a questão da negação, né? Isso não está acontecendo comigo. Entendi. Às vezes a paciente sente o nódulo e acaba demorando um pouquinho realmente para chegar na consulta, né? E esse ano, especialmente, realmente em função da pandemia do Covid, Sim. Isso ficou muito pior, né? Então, Douglas, para ter uma ideia, assim, tem 45% menos de exames de mamografia sendo feitos este ano, certo. Em função da pandemia, né, tá? Então, passada essa fase da negação, a paciente vai receber o diagnóstico. Muitas vezes deve ter uma fase depressiva, se reorganizar, se reestruturar, né? Aí é importante o apoio familiar e toda a rede que tem em volta. Sim, também. Os amigos, né? Tá? Toda uma Porque a gente vê assim respostas muito boas, né, nessas pacientes que têm realmente essa rede o apoio em volta dela, né, tá? Sim. E a paciente vai se sentir apoiada e como tu falaste também, né, a mulher tem essa questão de guerreira, né, de organizar a família, né? Preparar. Então ela acaba passando muitas vezes por cima da própria doença
e organiza e mantém a calma de todo mundo, né, para passar por cima dessa fase. Tem períodos, claro, do tratamento que são mais complicados, né? Quimioterapia, em quem tem indicação, a própria parte da recuperação da cirurgia, né, tá? Que realmente ela necessita de alguns cuidados especiais, vai necessitar realmente do apoio dessa rede dela. Sim. Né, tá? Mas tem períodos também do tratamento que são mais brandos, né? E realmente ela reorganiza toda a rede em volta dela. E a vida dela também. E toda né? a vida dela. Né, Mas interessante que tu falaste agora, né, nessa época, de 45% não irem para fazer, né, o exame. Ou seja, e dentro desses 45%, e se tiver 1, 2, 3, 5% que tem? Então, e que se realmente... tem nesse tempo, vai se aumentar. Vai chegar no final do ano, ou no outro dia, que pode ter aumentado. Então, é um exame periódico e esse exame tem que ser feito. Então, qual que é a recomendação que eu acabo seguindo? Né, tá? Tem algumas recomendações que são um pouco diferentes e às vezes dão um pouquinho de confusão no Brasil. Né, tá? Tu tem uma recomendação que é do Instituto de Câncer e tu tem uma recomendação que é da Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu acabo preferindo seguir a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Começar um pouco mais cedo, aos 40 anos de idade e de forma anual, né, tá? Na intenção justamente do quê? De pegar mais casos precoces e ter um diagnóstico anterior e um tratamento com muitas mais opções de tratamento e cura dessa paciente do que de repente começar um rastreamento aos 50 anos e ser bianual. Sim. Né, tá? Então eu acabo preferindo mais essa orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Sim. Anualmente. Né, tá? Agora já passado, né, todo esse temor em função da pandemia, né, as clínicas já estão organizadas, os consultórios já estão organizados, o sistema de saúde no geral já está mais organizado. Então as pacientes têm que voltar à rotina delas. Certo. Né? É muito importante isso também. Né, tá? Tome o seu cuidado, tome cuidado realmente com algumas situações que a gente tem que ter de afastamento social, alguns cuidados básicos, né, do Covid, mas não pode deixar de faltar as suas consultas periódicas. Até mesmo pela conscientização disso, que o Outubro Rosa ele já vem há muito tempo. A campanha Outubro Rosa, que foi muito bem criada, né, é um outubro que ele sempre faz lembrar. Né, ele faz lembrar maciçamente, porque eu vejo hoje as publicações, elas são de grande volume, o que se conscientiza mais e faz com que as mulheres, porque a mulher, por ela, é a primeira da família, ou ela é a primeira a se conscientizar em relação à saúde. É a mulher que conscientiza o marido que tem que fazer o seu exame de próstata, é de ir no dentista, é tudo. Ou seja, é ela. Essa parte realmente da organização, muitas vezes acaba realmente caindo, né, muitas vezes na mulher. E tem muitas vezes que ela se preocupa demais e esquece dela. Também. Também a gente tem esses outros, assim, fora pandemia, Sim. Né? Infelizmente, às vezes tem alguns casos, as pacientes que elas chegam assim, eu fiquei cuidando da minha mãe, fiquei cuidando do meu esposo, fiquei cuidando do meu filho, e se passaram 3, 4 anos que eu não venho fazer meus exames. Exato, então 3, 4 anos, né? Então, realmente, elas têm que também ter esse cuidado, né? Com a sua saúde. Sim. Né? Elas organizam todo o ambiente familiar, mas também não podem esquecer de si mesmas. Né? Paciente curado, qual é o protocolo a seguir? Então, a gente tem realmente alguns cuidados, né, dependendo da fase que a gente está da doença. Né, tá? Fez o diagnóstico da doença, fez o tratamento, terminou o tratamento, que dura em torno de quase 1 ano, dependendo de algumas situações, né, e algumas coisas que podem ser feitas ou não. Essa paciente ela vai entrar num protocolo de cuidados a cada 6 meses, a cada 3 meses, dependendo da fase que está. E dependendo do tipo de doença. Né? Porque a gente também fala assim, câncer de mama. Né? Mas câncer de mama não é uma coisa só. Né? Ele tem vários tipos de doenças
dentro do câncer de mama. Então, tem mulheres que realmente vão precisar, né, de um segmento muito curto, mais idas ao seu mastologista, ao seu ginecologista, né, e realmente um cuidado maior, dependendo do grau e do tipo de lesão que ela tem, né, tá? Sim. Então, isso realmente é muito variável, como fazer esse segmento, né? Depende muito do tipo biológico da doença, que é uma coisa que a gente cada vez está conhecendo um pouquinho mais dessas multifacetas da doença do câncer de mama, né, tá? Então, nos primeiros 5 anos, né, que é uma época onde tem maior risco de recidiva, né, de retorno à lesão, né, ou aparecer lesão em outras regiões do corpo, realmente esse segmento acaba sendo, nos primeiros 2 anos, de 3 a 4 meses, né, uma consulta, exames, né, e depois dos 3 aos 5 anos, segmentos semestrais. Sim. E depois, a princípio, né, vão se abrindo mais espaço e a paciente retorna para um segmento anual. Sim. Né, tá? Mas são pacientes que a gente acaba ficando vinculados o resto do tempo. Sim, né? é um casamento. É um casamento. É um casamento. Rodrigo, eu gostaria que tu deixasse a tua mensagem, tu com, né, toda essa casuística, conhecimento, experiência e a tua vivência com isso, eu gostaria que tu deixasse a tua mensagem para esse público que está nos assistindo. Então, o que vocês vão realmente cuidar, né, para ter essa parte de diagnóstico precoce? Muito se falava sobre exame de mama, né, o autoexame de mama. Ele é importante, sim, mas para a gente ter conhecimento, para a paciente ter conhecimento da própria mama, né? Ver se tem alguma alteração em cor, tamanho, se está saindo alguma secreção em mamilo, se tem alguma retração do mamilo, se está mais puxado para dentro, né? Se apareceu algum nódulo na mama, realmente isso também tem uma certa importância. Mas a mensagem realmente mais importante de todas é não deixar de fazer os seus exames anuais. Não fazer mamografia, que realmente o que é mais importante é o diagnóstico precoce. Isso vai fazer toda a diferença no tratamento, né? De qualquer tipo de câncer, né? Mas no câncer de mama também vai ter toda a diferença, né? Quanto antes a mulher fazer o seu diagnóstico, o desfecho vai ser muito melhor. Bom, escutaram, né? Não preciso eu falar. A autoridade é ele. Então, assim, ó, tem solução, certo? Hoje a medicina, ela evolui cada vez mais. Então, isso eu quero dizer que a solução é só ter essa conscientização da questão dos exames periódicos, né? Da precocidade de se descobrir. E quanto mais cedo se descobrir, mais fácil de curar. Exato. Né? A grande mensagem é justamente essa. Ainda mais agora nesse ano que a gente teve a pandemia, não deixe de fazer os seus exames. É isso mesmo. Bom, Rodrigo, um enorme prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. Falando sobre algo que, né, afeta muitas mulheres e que isso tem que diminuir cada vez mais e vai depender de todos. E, fico muito honrado de ter vindo aqui, destinou o teu tempo para isso. Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado. Gratidão também. Muito obrigado, Douglas. Pessoal, não percam, início de novembro, Dr. Márcio Rigo irá falar sobre câncer de próstata, Novembro Azul. Então, o programa Fala Doctor deixa mais um pouco do conhecimento de autoridades que vêm aqui para seu bem-estar e qualidade de vida. Uma boa noite a todos. Boa noite.